Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, mais uma quarta-feira, e hoje eu tenho um tema muito especial para trazer para vocês. O tema é o seguinte: pare de carregar o peso dos outros, assuma a sua jornada. O que isso quer dizer? Que na maioria das vezes a gente pega o peso do problema do outro para a nossa vida. A gente quer ajudar o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso namorado, a nossa família, todo mundo. Só que a gente deixa de olhar para nós e saber que nós também temos a nossa questão. Você não deve assumir a responsabilidade do outro quando isso te atropela, porque o que é do outro é do outro e cada um está exatamente onde deveria estar. Porque foram as suas decisões durante a sua vida que te trouxeram até aqui. Então, assuma o seu caminho e liberte-se do peso dos outros. O que isso quer dizer, gente? Que todos nós enfrentamos desafios na nossa vida. Todo mundo tem problema. Seja ele um probleminha, seja ele um problemão, todo mundo vai ter algum tipo de situação que te desafia ou que te motiva a evoluir, né? Muitas vezes pela dor, muitas vezes pelo amor. Mas algo que te impulsione, algo que você pode chamar de problemão. Mas muitas vezes é um probleminha que você transformou num problemão. Mas já parou para pensar que o que realmente faz diferença não é o desafio em si, ou o problema que se apresenta para você, e sim a forma como você decide lidar com ele, como você gerencia as situações que te acontecem. Eu já trouxe um vídeo aqui exatamente falando sobre isso. Como você lida com as situações que te acontecem, que é o único controle que você tem. Como você vai lidar com aquilo que te acontece. Então, se você já se sentiu sobrecarregado, tentando resolver o problema de todo mundo, ou já percebeu que às vezes os outros pedem a sua ajuda para resolver o desafio dos outros, sendo que você já tem os seus próprios e aí você se sente cada vez mais sobrecarregada, hoje eu vou te mostrar como assumir a responsabilidade pelos seus próprios resultados e parar de carregar aquele fardo que não é seu. A vida, ela nos impulsiona através de desafios. Os desafios, eles estão aqui. Eu falo que é como um empurrãozinho, né? Vai, acorda pra vida. Eu sinto isso. Em várias vezes que me aconteceu algo desafiador, como por exemplo, a morte da minha mãe, a morte do meu pai, o atentado terrorista que eu presenciei, as minhas crises de ansiedade, morte de algum animalzinho meu, eu senti a vida me empurrando pra crescer. Tipo, vai pra vida que agora é sua oportunidade. Porque muitas vezes a dor, ela vem atrelada ao crescimento. Porque ela te tira da sua zona de conforto, ela te traz movimento. Só que você tem sempre vários caminhos, né? Você pode escolher ficar triste e se lamentar e reclamar e não estar feliz a vida inteira. Ou aproveitar esses desafios pra te impulsionar e te fazer crescer. Então, saiba que nada que te acontece é por acaso. Os desafios, eles não vêm como uma forma de te fazer sofrer, nossa, de te fazer ficar triste ou de qualquer coisa que seja ruim. Não é um malefício os desafios que a vida te apresenta. Na verdade, é um benefício, porque é uma oportunidade enorme de crescimento e de movimento, de te tirar da zona de conforto. Cada obstáculo é uma oportunidade de você crescer e evoluir como pessoa e como ser humano. Se você observar, você vai perceber que os maiores aprendizados da sua vida vieram dos momentos difíceis. Talvez não na hora que aconteceram, mas depois você vê todo o aprendizado e todo o crescimento que você teve na sua jornada que talvez você não teria se aquilo não tivesse acontecido com você. Então, eu quero trazer para vocês uma história pessoal minha agora, algo que aconteceu comigo. Que depois eu vou fazer um vídeo também explicando como que foi, mas eu vou trazer sobre a morte da minha mãe. A minha mãe faleceu em 2020 de câncer de mama. E eu sofri muito com a morte dela, porque o meu pai já era falecido, eu sou filha única, então foi uma dor muito profunda perder a minha mãe. Mas é uma ilusão achar que a gente perde, porque a vida ela continua. A nossa alma ela é eterna. Então eu me conecto muito mais hoje com essa consciência que eu tenho com a minha mãe do que eu me conectava com ela aqui viva. E eu sou muito grata por todo o tempo que eu tive com ela disponível aqui na Terra, o tanto que ela me ensinou todos os valores e princípios e tudo que a gente viveu da nossa relação. Mas a morte dela me trouxe um crescimento gigantesco. Porque foi através da morte da minha mãe que eu percebi o quanto a vida estava me impulsionando para crescer, para me conectar com quem eu era de verdade, com o que eu queria fazer, com quem era a Paloma, qual era a minha essência, qual era o meu propósito nessa vida, na Terra. Então a morte dela me trouxe uma oportunidade muito grande de olhar para dentro e de me impulsionar para crescer. Na época que ela faleceu, como eu já tinha passado por um luto muito profundo que foi o do meu pai,
quando ela faleceu, veio a pandemia. 2 semanas depois que ela faleceu, fechou tudo e veio a pandemia. E muitas pessoas próximas também perderam pessoas próximas da família. Pai, tios, avós, enfim, né? A pandemia trouxe inúmeras mortes. E com isso, muitas pessoas que já me conheciam, vieram me procurar, pedindo uma palavra de conforto, falando sobre a minha força, sobre tudo aquilo. Porque a maneira que eu enxergo a vida, que eu decidi enxergar a vida, entender de como a vida funciona, com muito estudo, com muito aprendizado, com muita conexão com Deus, foi o que me fez seguir em frente. Foi o que me fez me conectar ou me reconectar comigo mesma. Então, a maneira que você decide enxergar a vida também diz muito de como você vai viver a sua vida. Porque eu decidi olhar por um viés muito positivo, que a alma ela é eterna, que a minha mãe continua aqui, mas em outra forma, fazendo outro tipo de trabalho, porque o propósito dela nessa terra já foi cumprido, mas que eu tenho o meu. Eu tenho a minha jornada, o meu caminho, e que agora eu precisava seguir com as minhas próprias pernas. E que não é que ela não ia estar mais aqui para me auxiliar, mas intuitivamente eu poderia me conectar com ela quando eu precisasse. Eu poderia me conectar com a alma dela e com tudo que ela me deixou de legado pra mim, do mesmo jeito que o meu pai também. Então a morte da minha mãe, ela me trouxe um empurrão. Foi realmente o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Um empurrão de tipo, agora vai. E aí foi quando eu comecei a fazer mais yoga, foi quando eu pude olhar pra dentro, foi quando eu pude, sabe, me conectar mais ainda com a meditação. Já era algo que eu fazia, mas não era tão recorrente. Foi quando eu pude me conectar comigo, com o meu propósito. Tipo, o que eu quero realmente fazer? O que eu tô servindo aqui nessa terra? O que faz sentido? O que eu gosto? O que era dela? Porque muitas vezes a gente age conforme as expectativas alheias, o que os outros esperam de nós. Principalmente o nosso pai, a nossa mãe, eles têm muitas expectativas em cima dos filhos. E não é por mal, mas eles dão o melhor deles naquele momento. E a gente absorve também o que a gente pode, da maneira que a gente pode. Mas com a morte dela eu pude sentir esse empurrão e eu realmente aproveitei essa oportunidade, abracei essa oportunidade para me impulsionar, para crescer como pessoa e para crescer como ser humano principalmente. Na época que ela faleceu, como veio a pandemia, muitas pessoas começaram a me pedir essas ajudas. Só que eu ainda estava passando pelo processo do luto. Então eu precisava viver o meu luto primeiro para depois poder ajudar as pessoas. Porque enquanto eu estava vivendo meu luto e tentando ajudar os outros, estava me fazendo mal. Eu estava conseguindo ajudar as pessoas. Elas ficavam muito agradecidas. Só que isso estava me prejudicando. Porque eu sofria, né? Porque daí eu revivia toda a morte da minha mãe de novo. Cada vez que eu lidava com uma situação de morte de alguém próximo ou de algum conhecido ou de alguém que me pedia ajuda. Então eu percebi que eu precisava olhar pra mim primeiro, pra depois ajudar o outro. É a metáfora da máscara de oxigênio no avião. Primeiro você se ajuda, depois você ajuda o outro. Se você não tá bem, você não tem como ajudar ninguém. E é exatamente isso. O desafio do outro é do outro. Saiba que tudo que o outro passar é uma experiência dele, é a realidade que ele criou na vida dele. São os acontecimentos da vida dele que ele vai precisar passar. Você pode ajudar se você puder, mas se isso te atropelar, se você for se prejudicar para ajudar o outro, não vale a pena, porque você vai passar por cima de você mesmo, você vai passar por cima da sua própria dor, da sua própria cura, do seu próprio luto para ajudar a outra pessoa. Só ajude alguém se você estiver bem com a situação, se você puder ajudar, porque ajudar é genuíno, deve ser leve, de forma gratificante, que você possa acrescentar e agregar, mas você não tem como ajudar alguém se você não tá bem. Primeiro você precisa cuidar de você e nutrir aqui dentro para depois isso transbordar do lado de fora. Você não tem que assumir a responsabilidade do outro quando isso te atropela. Você tem que saber que o que é do outro é do outro e o que é seu é seu. Então, do mesmo jeito, não joga o seu problema pra cima do outro, como se o outro fosse obrigado a te ajudar. Tipo assim, você não tá vendo que eu tô mal, você tem que estar aqui comigo, você tem que me ajudar. Gente, cada um tem a sua vida, cada um tem as suas escolhas, cada um tem a sua jornada e a sua vida. Você não tem que cobrar do outro que o outro te ajude. Você tem que pedir ajuda se assim você precisar. E se o outro puder te ajudar, maravilhoso. Mas se ele não puder, saiba que você precisa passar por muita coisa que só você vai passar, porque a sua vida ela é só sua. O outro pode até te dar um conselho, mas quem vai viver ele é você. Então muitas vezes a gente também busca no outro uma ajuda que a gente quer uma resposta, né? Tipo assim, você quer que o outro decida ou que ele valide aquilo que você já quer, porque aí parece que você teve um ok e que você pode seguir, mas quem vai viver a experiência é você. Eu já vi isso acontecer muito em terapia, né? As pessoas vão na terapia querendo uma resposta, tipo assim, eu termino ou não termino meu relacionamento, eu saio ou não saio desse emprego. A terapeuta, ela
ela não deve te dizer o que você deve fazer. Ela deve te trazer percepções sobre as possibilidades e as infinitas possibilidades e caminhos que você pode seguir para assim você tomar a decisão que você acha mais assertiva naquele momento da sua vida. Não se prejudique para ajudar o outro. Não se prejudique e nem se atropele para ajudar o outro. Olha para si primeiro. Olha para dentro. Assuma o seu caminho. Lide com seus desafios sem se perder com os problemas do outro. A diferença entre ajudar e se sacrificar. Eu já citei aqui o exemplo da máscara de oxigênio, que você coloca primeiro em você, depois no outro. Por quê? Porque se você não estiver respirando, você não tem como ajudar o outro. É igualzinho na sua vida. Se você não se cuidar, você não tem como ajudar o outro. Primeiro você, depois o outro. Existe um problema enorme, um risco muito grande em você assumir problemas que não são seus. Que isso pode te sobrecarregar. E aí depois você não vai saber lidar com isso e você vai se atropelar. E isso vai te prejudicar muito e pode não ter volta, porque pode te gerar um transtorno psicológico, estresse, ansiedade. Você vai estar assumindo uma responsabilidade que não é sua. Então, assume a responsabilidade pela sua própria vida do mesmo jeito que o outro tem que assumir a responsabilidade pela própria vida dele. Não jogue o seu problema também em cima do outro. Como a gente não deve carregar o fardo alheio, o fardo que vem do outro, a gente também não deve esperar que os outros resolvam os nossos problemas. Não é errado pedir ajuda, mas desde que você assuma as suas verdades e as consequências. Toda decisão tem um ônus e um bônus. Toda ação tem uma reação. Então saiba disso, que sempre quando você quiser tomar alguma decisão, não é errado você pedir conselho, mas saiba para quem você vai pedir um conselho. E se o outro veio te pedir um conselho, dê somente aquele conselho que ele te pediu, mas não dê uma resposta de sim ou de não. Porque você está falando baseado nas suas experiências, do mesmo jeito que o outro vai te trazer uma visão baseada nas experiências e vivências dele. Só que quem vai arcar com o ônus e com o bônus dessa decisão é você, ou no caso, o outro, se for dele. Então sempre quando você for ajudar ou for pedir uma ajuda, peça um aconselhamento, sabendo que o conselho que o outro vai te dar ou o conselho que você vai dar para o outro é baseado nas suas experiências de vida e nas suas vivências. Então é assim que você vai seguir a sua vida. É muito importante você assumir os seus próprios desafios sem se perder no problema dos outros. Assumir a responsabilidade, porque cada um precisa ser autorresponsável pela sua própria vida. Cada um precisa assumir as responsabilidades pelos próprios erros e pelos próprios acertos. Até porque, na maioria das vezes, a gente aprende muito mais com os nossos erros, porque os nossos erros nos mostram o que não fazer ou de que maneira não fazer. É uma oportunidade de se melhorar e se trabalhar para que você possa acertar. Então, muitas vezes nos erros é que vem o maior crescimento. Seus aprendizados vêm muito dos seus erros, porque ele te mostra aonde você errou, que da próxima vez você vai fazer diferente e talvez você erre de novo, e de novo, e de novo, e tá tudo bem. É igual uma criança aprendendo a andar, ela vai cair inúmeras vezes, mas uma hora ela vai aprender a levantar. Na vida, a gente também é assim, a gente vai cair pra levantar, a gente sempre vai se levantar. E cada vez que você se levanta cada vez mais forte, cada vez melhor, cada vez mais potente e mais presente e consciente. Então saiba que os seus erros são uma grande oportunidade para você aprender e crescer. E você já sentiu que estava carregando um peso que não era seu? Comenta aqui embaixo se você já sentiu isso. Se alguém trouxe algum problema para você e como se você fosse o responsável por ajudar aquela pessoa a passar por aquela situação e resolver. E se você puder ajudar, ótimo. Mas se não, saiba que cada um tem que assumir a sua própria responsabilidade dos seus acertos, dos seus erros. Porque a sua realidade ela é criada baseada nas suas escolhas diárias. Então ninguém está onde está por acaso. Todo mundo está exatamente onde deveria estar. Não porque Deus quis assim, e sim porque as suas escolhas te trouxeram até aqui. Então, se hoje tem algo na sua vida que você deseja mudar, ou você está enfrentando um desafio, ou um luto, ou uma perda, ou a saída de um emprego, o término de um relacionamento, qualquer coisa que seja, saiba que essa experiência veio para te ajudar a crescer. E que você não está nesse lugar por acaso. Muito provavelmente você se colocou lá. Por exemplo, o emprego. Você tá lá, infeliz, quer sair do emprego, você sai do emprego. Ou te demitem. Você se colocou naquele lugar. Ou você fez algo que fez te demitirem. Você aceitou aquela situação.
Então saiba que a sua realidade ela é realmente criada baseada nas suas escolhas diárias. Então, tendo isso em mente, tendo essa consciência agora presente, as próximas etapas da sua vida você pode decidir agir diferente, tomar decisões mais assertivas. Mas a ideia que eu queria trazer aqui para vocês é que ninguém tá onde tá por acaso e que você não tem a obrigação de ajudar o outro do mesmo jeito que o outro não tem a obrigação de te ajudar, mas que você deve assumir a responsabilidade pelos seus atos, pela sua vida, e que toda oportunidade que você tiver de crescimento, aproveita e abraça essa oportunidade para crescer, para evoluir, porque isso vai te transformar. E foi na minha maior dor que eu mais cresci e que eu mais me transformei. Hoje eu posso dizer, se me perguntassem, você deseja mudar algo na sua vida que te aconteceu do passado? Não. Por quê? Não porque, nossa, eu acho que eu fiz tudo da maneira correta. Não. Mas foram as minhas experiências no passado que me transformaram em quem eu sou hoje. E eu tenho muito orgulho da minha jornada e de quem eu me transformei hoje. E também de quem eu vou me transformar amanhã, porque é isso que eu busco todos os dias. 1% melhor que ontem. Cada dia. E assim eu vou indo e seguindo, buscando a minha melhor versão todos os dias. E assim eu vejo que eu cresço, que eu evoluo e que isso vai cada vez mais transbordando do lado de fora, porque ele começa aqui dentro. E aí eu transbordo para fora. Então aproveite e abrace as oportunidades, os desafios da sua vida e aproveite isso para crescer. E deixe o outro lidar com os desafios e com todas as adversidades da vida dele para crescer também. Porque senão você vai estar prejudicando a evolução e o crescimento do outro. Você precisa ter precisão. Precisão é a palavra, assim, da vida. Assumir a responsabilidade pelo seu resultado. Isso é o mais importante. Então anota aí. O que você precisa ter é precisão de assumir a responsabilidade pelos seus resultados. Seja autorresponsável, do mesmo jeito que o outro também deve ser. Mas primeiro, cuida de você. E aí depois você pensa no outro. Então tá bom, meus amores, foi esse o vídeo de hoje, foi potente e eu espero que vocês tenham gostado. Já me fala aqui embaixo se você já passou ou passa por essa situação, se você já viu algum aprendizado, né, em algum desafio da sua vida. E se você gosta do meu canal, já deixa o like aqui embaixo, me segue aqui, me segue lá no Instagram também, @papaludo, pra não perder nada. E toda quarta-feira a gente tem vídeo novo no canal. Eu espero vocês aqui na próxima quarta-feira e, como sempre, se você ainda não faz parte do Desperte a Sua Paz, que é meu curso de meditação de 7 dias para iniciantes, com meditações guiadas por mim, curtas e rápidas para você fazer durante o seu dia, durante 7 dias que você pode fazer em cada dia da semana. Eu te convido a conhecer o Desperte a Sua Paz, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima quarta-feira. Um beijo!